Bom dia. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que essa conferência será feita em inglês. Para aqueles que precisarem de tradução para o português, cliquem no botão de tradução com ícone de globo e escolha seu idioma de preferência. Você poderá mutar ou desmutar o áudio original clicando no botão Mutar o áudio original. Bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar da Localiza Co. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026. Estão conosco Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e estará disponível em ri.localiza.com, onde o material completo de divulgação dos resultados está disponível. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, aconselhamos que sinalizem seu interesse em participar através do ícone de Q&A na parte inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Quando chamados, aparecerá na tela um pedido para ativar seu microfone e as perguntas poderão ser feitas tanto em português quanto em inglês. Para enviar perguntas por escrito, use o ícone de Q&A na parte inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores nesta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e quaisquer declarações que possam ser feitas durante a conferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passo a palavra para Rodrigo Tavares, o CFO da companhia, para iniciar sua apresentação. Bom dia e bem-vindos ao webinar da Localiza. Iniciamos 2026 com resultados sólidos, sustentados pela consistência e disciplina de planejamento e execução. Seguimos avançando na recomposição do ROIC Spread e reafirmamos a prioridade na gestão de preços e eficiência, tanto no aluguel de carros, RAC, quanto em gestão de frotas. No primeiro TRI de 2026, aluguel de carros demonstrou a força da marca e excelência comercial, com crescimento de receita na comparação anual. Em gestão de frota, seguimos o processo de redução da exposição ao segmento de uso severo e mantivemos uma alocação de capital criteriosa, com premissas de valor residual alinhadas às condições de mercado, incorporando a dinâmica do ambiente competitivo na indústria automotiva. O capital liberado com a desmobilização do uso severo segue sendo direcionado para os segmentos-alvo, gestão de frotas e assinatura, que apresentaram um crescimento de receita cerca de 14% na comparação anual, com o ROIC Spread dentro do objetivo da companhia. Em seminovos, conforme antecipado, o início do ano foi muito forte. Encerramos o trimestre com a venda de 95 mil veículos, que coloca a companhia em um ritmo consistente de renovação da frota para o retorno ao ciclo de 15 meses no aluguel de carros. Ao longo do trimestre, observamos um comportamento saudável nos preços de seminovos e um leve aumento nos preços de carros novos, mesmo em ambiente de elevada competitividade. Como resultado desse forte desempenho operacional, registramos receita líquida consolidada de 12,3 bilhões, EBITDA de 4,1 bilhões, EBIT de 2,7 bilhões e lucro líquido de 1,2 bilhões, superior a 45% na comparação anual. O resultado foi positivamente impactado pelo reconhecimento do ganho de aproximadamente 177 milhões após impostos referentes ao desinvestimento de subsidiárias, conforme anunciado ao mercado
no quarto TRI de 2025, em linha com a estratégia de otimização e simplificação do nosso portfólio. Excluindo esse efeito, o lucro líquido atingiu 1,045 bilhões, superando pela primeira vez a marca de 1 bilhão em um único trimestre. Os indicadores de alavancagem mantiveram trajetória de melhora, refletindo a evolução da geração de caixa operacional. Encerramos o trimestre com dívida líquida equivalente a 55% do valor da frota. O ROIC do trimestre alcançou 17,1%, com um spread de 7,1 pontos percentuais sobre o custo da dívida após impostos. Excluindo-se os efeitos associados ao desinvestimento em subsidiárias, apresentamos ROIC de 15,9% e spread de 5,9 pontos percentuais, refletindo o foco e consistência da companhia no processo de recomposição dos níveis de retorno aos patamares históricos. Visando ampliar ainda mais nossos diferenciais competitivos e de qualidade, reforçamos os investimentos em marca e tecnologia. Neste ano, concluiremos o rebranding das lojas e agências, expandiremos a frota equipada com tecnologia para retirada digital, contribuindo para encantar ainda mais os nossos clientes e gerar ganhos adicionais de eficiência em custos e produtividade. E avançaremos o uso na inteligência artificial para aprimorar a jornada dos clientes, elevar a produtividade e apoiar a tomada de decisão. Um marco importante do trimestre foi o lançamento do nosso aplicativo conectado ao ChatGPT, posicionando a Localiza Co. entre as primeiras empresas da América Latina a transformar IA generativa em um canal direto de negócios, mais uma vez ampliando o protagonismo em inovação da companhia. Animados com os avanços e resultados do primeiro TRI de 26, permanecemos atentos ao ambiente macroeconômico no Brasil e no exterior, bem como à dinâmica da indústria automobilística. Assim, manteremos a disciplina na alocação de capital e foco no crescimento sustentável com geração de valor. Agradecemos a confiança dos nossos clientes, acionistas, parceiros e colaboradores. Para os detalhes dos resultados, passo a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, Nora. Obrigada, Rodrigo, e bom dia a todos. Dando início à apresentação de resultados na página 3, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No primeiro TRI de 26, a receita líquida da divisão de aluguel de carros atingiu 2,8 bilhões de reais, crescimento de 8,5% em relação ao primeiro TRI de 2025. O volume avança 1% em relação ao primeiro TRI de 25, em linha com a prioridade de recomposição do ROIC spread e o foco no ajuste de preço e produtividade, conforme demonstrado na página 4. Nesse slide, apresentamos o crescimento de 7% na diária média do TRI, que encerrou o período em R$ 157. Destacamos ainda o avanço de 3,1 pontos percentuais na taxa de utilização, que alcançou 82,1% no primeiro TRI de 26, maior número desde 2021, refletindo a gestão eficiente de frota, preços e mix. Passando para a página 5, trazemos a evolução da divisão de gestão de frotas. No primeiro TRI 26, a divisão de gestão de frotas apresentou receita líquida de 2,3 bilhões de reais, crescimento de 3,8% frente ao mesmo período de primeiro TRI de 25. A redução no número de diárias na comparação anual ainda reflete a otimização do portfólio de gestão de frotas com menor exposição a contratos de uso severo, que ao final do trimestre totalizavam 15,5 mil veículos, em comparação aos 30,7 mil carros nesse segmento no início de 2025. O capital liberado com a desmobilização do uso severo segue sendo aplicado nos segmentos-alvo, que apresentaram crescimento de receita de cerca de 14% no primeiro TRI de 26, frente ao primeiro TRI de 25, e ROIC spread dentro dos objetivos da companhia. Indo para a página 6, apresentamos a diária média de R$ 107, um avanço de 6,9% na comparação anual. A taxa de utilização alcançou 96,8% no TRI.
Passando para a página 7, apresentamos a evolução da receita de seminovos. Atingimos um novo recorde de vendas em seminovos com 95.384 veículos vendidos no Brasil no primeiro TRI de 26. A receita líquida somou 7,1 bilhões no TRI, alta de 34,5% em relação ao primeiro TRI de 25. O forte desempenho da Localiza Seminovos reflete o amadurecimento de iniciativas voltadas à excelência comercial, a expansão da rede e ao aumento de produtividade, além de outras frentes focadas na aceleração do ciclo de renovação de frota. Essas iniciativas contribuíram para a redução da idade média dos veículos vendidos pelo segmento de RAC para 19,7 meses no TRI. Passando para a página 8, apresentamos os saldos de compra e venda de carros. O forte ritmo de venda de carros é acompanhado pelo maior ritmo de compras. No TRI, foram vendidos 95.384 carros e comprados 82.080 carros. A redução da frota no primeiro TRI de 26 é explicado pela sazonalidade e acontece depois do período de pico de férias. Foram investidos 7,6 bilhões de compra e gerados 7, bilhões na venda de carros, resultando em investimento líquido de 465 milhões na operação do Brasil. Na página 9, apresentamos a evolução dos preços médios dos carros comprados e vendidos. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi 86,5 mil, com o menor mix de carros básicos em comparação a um TRI 25, e o de venda alcançou 73,4 mil no primeiro TRI de 26, resultando em um capex de reposição de 13,1 mil por veículo. Em gestão de frotas, o preço médio de compra atingiu 97,7 mil reais, enquanto o preço médio de venda foi 77,5 mil reais, resultando em um investimento para a renovação de 20,2 mil reais no primeiro TRI de 26. Na página 10, mostramos a frota de final de período. A companhia encerrou o trimestre com 642.111 carros em sua frota, um crescimento de 2,6% na comparação com do primeiro TRI de 25. Passando para a página 11, nesse trimestre a receita líquida consolidada seguiu avançando 2 dígitos. A companhia apresentou receita consolidada de 12,3 bilhões de reais, um crescimento de 21,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita de aluguel apresentou crescimento de 6,4%, totalizando 5,1 bilhões, enquanto a receita de seminovos atingiu 7,1 bilhões, alta de 34,6% na comparação anual. Na página 12, apresentamos o forte avanço de EBITDA, que alcançou 4,1 bilhões no primeiro TRI de 26, crescimento de 23,7% na comparação anual. Destacamos o avanço nas margens em todas as linhas. Em aluguel de carros, a margem EBITDA atingiu 67,4%, um aumento de 2,2 pontos percentuais na comparação com o primeiro TRI 25, impulsionada pela recomposição das tarifas de aluguel, gestão eficiente de custos e ganhos de produtividade. Receita de aluguel avançou 218,7 milhões, enquanto custos e despesas aumentaram apenas 16,7 milhões, refletindo os efeitos da maior taxa de utilização da frota, melhoras nos custos de manutenção e preparação por carro, parcialmente compensados pelo maior volume de carros preparados e o maior nível de créditos de PIS e COFINS. Em gestão de frotas, a margem EBITDA atingiu 88%, representando um aumento de 18 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 25. A margem do trimestre foi positivamente impactada pelos efeitos do processo de desinvestimento de subsidiários no valor de 282,4 milhões antes do imposto. Excluindo esse efeito, a margem seria 75,9%, avanço de 5,9 pontos percentuais, explicado principalmente pelo aumento da diária média, menores custos de manutenção e PDD, melhora na taxa de utilização e maior nível de créditos fiscais. Na comparação anual, a receita líquida apresentou crescimento de 84,5 milhões, enquanto os custos e despesas apresentaram redução de 111,5 milhões. Seminovos apresentou uma margem de 3% de EBITDA, resultado do forte aumento de volume, bem como do maior preço médio de venda, que contribuíram para a margem bruta de 7,9%, um ponto percentual superior à do mesmo período do ano anterior.
Na página 13, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. O mercado automotivo segue operando em um ambiente competitivo e intenso, marcado por novos entrantes e lançamento de novos modelos, e com taxas de financiamento ainda elevadas. Assim, embora os preços de carros novos e seminovos tenham apresentado um comportamento saudável no TRI, seguiremos atentos à dinâmica do mercado automotivo, ajustando, quando necessário, a depreciação, precificação e alocação de capital. Em aluguel de carros, a depreciação média anualizada por carro foi de R$ 7.986 no primeiro TRI 26, mantendo a tendência de aumento sequencial observado nos últimos trimestres. Em gestão de frotas, a depreciação média anualizada por carro foi de R$ 9.081 no primeiro TRI, também mantendo a tendência observada nos últimos TRIs. Passando para a página 14, vemos o EBIT consolidado de 2,7 bilhões no primeiro TRI de 26, aumentando 32,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Em aluguel de carros, a margem EBIT foi de 47,3%, avanço de 4,9 pontos percentuais na comparação anual, enquanto gestão de frotas registrou margem de 63% no TRI, ou 50,8%, excluindo-se o efeito do desinvestimento de subsidiárias. Passando para a página 15, como resultado dos avanços na precificação, custo e produtividade no TRI, apresentamos lucro líquido de 1,2 bilhões, aumento de 45% em relação ao primeiro TRI 25. Mesmo se excluirmos o efeito positivo de 177 milhões após impostos referentes ao processo de desinvestimento de subsidiárias, nosso lucro superou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de reais. Para apresentar o fluxo de caixa, ratios de dívida e ROIC spread, passo a palavra ao Rodrigo. Obrigado, Nora. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa livre antes de juros. No primeiro TRI de 26, o caixa gerado pelas atividades de aluguel, 2,4 bilhões, foi parcialmente consumido pelo capex líquido de carros. Negativo em 534 milhões, incluindo o México, e pelos investimentos em outros imobilidades intangíveis em 104 milhões, parcialmente compensados pelo aumento nas contas a pagar para fornecedores de carros em 409 milhões. Como resultado, a geração de caixa antes de juros e outros somou 2,2 bilhões. Na página 17, apresentamos a movimentação da dívida líquida que encerrou o TRI em 30,2 bilhões, redução de 2,8% quando comparado ao final de 2025. Passando para a página 18, apresentamos o perfil de dívida da companhia. Encerramos o TRI com 10,9 bilhões em caixa, suficiente para cobrir a dívida de curto prazo e obrigações com as montadoras. Considerando as captações e liquidações realizadas em abril de 2026, a posição de caixa seria 10,6 bilhões. Na página 19, apresentamos os ratios da dívida. Encerramos o ano com os ratios de dívida em níveis confortáveis, evidenciados principalmente pela relação dívida líquida sobre valor da frota, que passou de 62% a 55% na comparação anual. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA também segue apresentando melhora, encerrando o período em 2,08 vezes. Por fim, na página 20, apresentamos o ROIC anualizado do primeiro TRI de 26 de 17,1%, com spread de 7,1 pontos percentuais para o custo de dívidas após impostos. Excluindo-se os efeitos do processo de desinvestimento de subsidiárias, o ROIC teria sido de 15,9% e spread de 5,9 pontos percentuais, evidenciando a sólida trajetória de recomposição de spreads da companhia ainda em contexto de juros altos. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as suas perguntas. Lembramos que para a sessão de Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via o ícone de Q&A no botão inferior das suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. A nossa primeira pergunta é do Lucas Marchiori, do BTG. Iremos habilitar seu áudio.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas sobre seminovos. Uma, primeira, só para ter uma ideia da sazonalidade dos carros usados, das vendas que tem em março, porque claramente isso foi reportado de acordo com janeiro e fevereiro, tínhamos margens melhores. Então, seria interessante ouvir o que que aconteceu, se houve algo específico no mês, ou é algo que vocês imaginam ver em abril também, se isso continuar. Seria interessante saber isso. A segunda pergunta é sobre as margens de EBITDA dos seminovos. Agora já está, é o terceiro trimestre seguido com margens acima de 2%, 3%. Então, em algum momento, alguns anos, era o ponto em que começariam a diminuir a depreciação e não devem estar fazendo isso porque querem um pouco de colchão para isso. Agora, qual que é a gestão de risco aqui, Rodrigo e Nora? A gente deve continuar vendo essa margem aumentando mais tempo antes de diminuir a depreciação? Essa seria a avaliação correta? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu vou começar com os volumes de seminovos e tendências gerais, depois eu falarei sobre as margens e depreciação. Bom, no primeiro TRI, em relação à sazonalidade, é um TRI forte, mas apesar disso, acreditamos que os volumes nos seminovos permanecerão fortes no segundo TRI. Então, todas as iniciativas que nós temos plantado no passado estão amadurecendo agora, incluindo o processo, produtividade, como nós gerenciamos os incentivos e tudo mais. Então, estamos vendo uma tendência positiva em relação aos volumes, mesmo que o segundo TRI, em relação à sazonalidade, é mais leve. Então, os trimestres devem manter um nível razoável. Agora, voltando aos. Precisamos voltar ao ciclo de vida do país aspiracional de 15 meses. Algumas coisas devem mudar entre o primeiro TRI e os próximos. O primeiro TRI é muito forte para os veículos de entrada, por isso que podemos ver que o preço no primeiro TRI não foi tão alto quanto antecipado. No segundo TRI, veremos carros de ticket maior sendo vendidos no portfólio. Isso provavelmente fará com que o ticket médio do segundo TRI suba comparado ao primeiro TRI. Outro motivo é que estamos chegando ao ciclo de vida alvo nos carros de entrada antes que os demais. Então, conforme fizermos isso, vocês verão uma retomada no portfólio com relação aos carros executivos, SUVs e aumento de volume comparado aos carros de entrada. Em relação à margem EBITDA e depreciação, nós já vimos uma dinâmica saudável no volume e precificação, mas, ao mesmo tempo, estamos monitorando o ambiente competitivo e montadoras em relação aos novos entrantes. A nossa precificação já inclui essa dinâmica em evolução. Então, a depreciação deve manter essa tendência leve de alta. É importante destacar também que a depreciação é prospectiva, então o impacto na margem deve se materializar somente quando os veículos são vendidos. Então, devemos continuar vendo a mesma tendência que vimos recentemente. E em relação à margem, ainda estamos buscando o dígitos simples mais baixos de agora em diante. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta é do Felipe Nilsson, do Citi. Abriremos seu áudio. Fique à vontade. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada por aceitar a minha pergunta. Parabéns aos resultados. Queria fazer um follow-up em dois assuntos relacionados aos seminovos. Em relação a crédito, entendemos um pouco sobre a dinâmica do primeiro TRI e como vocês esperam o segundo TRI, mas eu também queria entender um pouco mais sobre como o crédito entra nessas premissas e o que vocês estão vindo na margem de vendas. E também entender um pouco melhor sobre as lojas. Vocês têm um volume muito forte.
mas ainda sugerem que as lojas ainda estão passando por reformas. Então, qual o nível de volume de vendas futuros? Isso vai continuar? Reformas vão continuar? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Felipe. Vou falar sobre o ambiente e crédito, depois a Nora fala sobre os demais. Sobre crédito, o primeiro TRI foi forte em relação à disponibilidade de crédito. Dito isso, a maior parte das melhorias e desempenho que nós vimos foi micro e não macro. Então, são todas as coisas que nós temos feito nos últimos anos aqui e que eu acredito que agora estão amadurecendo e estamos vendo a evolução desse desempenho. No segundo TRI, a disponibilidade do crédito é um pouco menor quando comparamos ao primeiro TRI. E conforme eu disse, o segundo TRI é mais leve em relação à demanda geral. Dito isso, ainda acreditamos que podemos entregar volumes fortes que irão nos ajudar a retomar os 15 meses no RAC. A Nora vai falar sobre reforma das lojas, mas não é só a questão de abrir novas lojas, mas a atividade por loja está aumentando de acordo com as medidas que eu mencionei. E obrigado, Rodrigo e Felipe. Conforme o Rodrigo disse, e para cobrir o assunto, a produtividade está aumentando com base por vendedor, temos melhorado os leads, conversões, geração de leads, aumentamos as vendas por equipe de vendas e continuaremos fazendo isso. Tem muitas questões micro e ações que fizemos nos últimos trimestres e temos transformado seminovos nos últimos 2 anos. Esperamos um ramp-up que continue, geralmente leve 6 anos a um ano para um ramp-up completo das lojas, então continuarão contribuindo ao ritmo de vendas. Em termos de crédito, vimos que o primeiro TRI desse ano foi o mais forte desde 2008 para financiamento, então foi positivo também, e vimos taxas de aprovação muito estáveis, bem como as taxas. Então, o volume que precisa ser vendido, mais uma vez, a sazonalidade no primeiro TRI é forte, março foi um mês forte, nós não estamos antecipando nenhum declínio maior, mas foi o TRI mais forte, não antecipamos o segundo TRI tão forte assim, mas esperamos continuar com esse ritmo. Obrigada, pessoal. A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, do JP. Pode fazer sua pergunta. Sim, pessoal, bom dia, obrigado, parabéns nos resultados. Um follow-up sobre o que o Rodrigo mencionou na abertura. Como é que podemos traduzir em estratégia de crescimento, olhando para 2027, quando o spread correto estiver na ponta maior do seu objetivo? E qual seria um nível normal para o futuro? Segundo ponto é comentar sobre a capacidade muito de preços em hack e gestão, pensando então menor que o esperado, mas num ciclo fácil no Brasil. Obrigado, Guilherme. Estamos seguindo nossa estratégia para restaurar o ROIC spread e temos tido êxito nisso. Um pilar disso é de restaurar o ciclo de vida do carro em hack. E, mais uma vez, é o primeiro TRI em que alcançamos o volume necessário para chegar lá. Uma vez chegar ao ROIC spread, conforme mencionamos, não temos limitação para o crescimento. Temos um balanço muito forte. E se o ambiente econômico permitir, com as nossas medidas aqui, temos apetite para crescimento, desde que gere valor dentro dos nossos objetivos de ROIC spread. Então, em 2027, acreditamos que estaremos bem em relação à frota, será mais jovem. Conforme eu disse antes, estaremos numa posição financeira muito boa. Esse ano é muito forte em geração de caixa, e se tivermos a oportunidade, poderemos crescer mais dentro dos nossos objetivos de lucratividade.
Em relação ao aumento de preço, o mercado tem melhorado, tem sido robusto e resiliente. Vocês podem ver que em Rent-A-Car e Fleet Rental temos um cenário de competitivo nas montadoras e conseguimos crescer. A atividade econômica e comercial em gestão de frotas tem sido robusta. A gente tem diminuído em severo e assinaturas serão os segmentos-alvo, que estão crescendo 14% ano contra ano em receita. E em RAC ainda precisamos de precificação. Mas se tivermos uma oportunidade, aproveitaremos essa oportunidade adicional de crescimento. Ficou muito claro. Obrigado, Rodrigo. Ótimo dia. Próxima pergunta do André Ferreira, do Bradesco. Pode fazer a sua pergunta. Olá, bom dia. Obrigado por aceitar a minha pergunta. Parabéns nos ótimos resultados. Tenho duas perguntas. Uma follow-up só para confirmar um comentário do Rodrigo na pergunta anterior sobre a tendência de depreciação estando num aumento em percentual ou em reais. Ainda sobre depreciação, eu entendi que vai aumentar, mas haverá um efeito de queda da depreciação na frota mais jovem? E a segunda pergunta é sobre os veículos chineses, que têm um aumento na participação de vendas, são altamente competitivos e vemos mais impactos nos SUVs, e porque os modelos novos são basicamente SUVs e faixa de preços parecidos. Queria saber a sua opinião sobre isso. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Por um lado, pressiona valor residual e também aumenta a concorrência quando as empresas de locação compram das montadoras. Então, como é que vocês veem a dinâmica dessas? Porque uma é esse efeito residual na depreciação e outra quando você compra. Bom, sobre a compra, acho que estamos ótimos e os contratos que tivemos foram bem sucedidos para esse ano e bem competitivo. Quando eu olho para os últimos anos e até antes da pandemia, então a forma como nós adquirimos os carros, eu diria que esse ano tem sido bem positivo. Sobre a tendência de depreciação, devemos lembrar que sempre precisamos olhar para o futuro e incluir essa nova dinâmica no mercado de OEM. É isso que nós fazemos. Por isso que nós esperamos uma tendência tanto em reais, um pouco menos percentualmente, mas seria uma leve tendência de subida. Você tem razão que os chineses estão aumentando a sua participação de mercado no Brasil, principalmente com SUVs, e a depreciação deve subir mais alto nesses carros, nos SUVs, em vez de carro de entradas, e no mix, conforme eu disse, terá um leve efeito na depreciação. Quando eu olho o desempenho dos carros, eles estão indo bem, tanto em seminovos e RAC, a gente vê a demanda, e nos seminovos até agora, também vemos que eles estão segurando os preços de forma boa, mas ainda os volumes são um pouco tímidos, eu diria, em relação aos carros de motor de combustão. Agora, quando olhamos todo o mercado, não só o mercado dos veículos chineses, no varejo foi 14% ano contra ano. Então, esse TRI, na verdade, os primeiros 4 meses foram bem fortes, quando comparamos com os últimos 4 meses, ou melhor, os primeiros 4 meses de 2024 ou 25. Desculpe. E a depreciação que estamos mencionando está vendo uma tendência prospectiva nesse novo cenário competitivo. Desculpe pela longa resposta, mas um último comentário. A depreciação maior está precificada no contrato de locação. A gente queria garantir essa precificação já. Perfeito, Nora. Então, já estamos precificando esses novos contratos, considerando a nova dinâmica competitiva, conforme a Nora mencionou. Obrigado. Próxima pergunta é do Jen Spies, do Morgan Stanley. Pode fazer a sua pergunta. Olá, obrigado por re- aceitar a minha pergunta. É uma follow-up
de uma pergunta anterior sobre o número de carros vendidos, 66 mil carros vendidos na divisão RAC já implica em um ciclo de 15 meses, então parabéns. Fora algumas iniciativas que vocês já estejam tomando, o que que vocês veem como o principal impulsionador dessa melhora na capacidade de vender os carros? O d- crédito, desculpe, vindo de instituições e maior aprovação de crédito, ou é demanda de consumidor? O que que vocês acham que está por trás disso? Fora as iniciativas que vocês estão tendo nas lojas. Obrigado, Jens. Acho que precisamos abordar isso de forma holística. Não foi somente uma ou duas iniciativas. Claro que temos ajuda pelo ambiente macro, conforme a Nora disse. Primeiro tri foi bem forte em termos de financiamento, mas não explica a grande parte do que aconteceu aqui na Localiza. Estamos olhando a marca, produtividade, abrindo novas lojas, melhoramos os incentivos dos vendedores, temos ferramentas mais sofisticadas para abordar os leads, focar nos clientes que irão comprar os nossos produtos. Então, é difícil descrever como sendo somente uma ou duas coisas. São coisas que nós temos atuando já há mais de um ano e tivemos ajuda do ambiente macro, mas a maior parte foi as iniciativas que plantamos no passado estão amadurecendo hoje. Então, mesmo que o crédito caia um pouco no segundo tri, ainda esperamos volumes muito saudáveis em vendas. Outro ponto, se me permitir, Rodrigo, é a quilometragem do carro. Temos reduzido isso frequentemente do carro vendido. Então, realmente é seminovo e isso tem sido ajudado pela compensação. Então, resultados muito consistentes. Apesar desse TRI sendo bem forte, quando a gente olha na tendência do longo prazo, temos aumentado as vendas dos seminovos a cada ano. E, mais uma vez, esse TRI coroou tudo que nós fizemos, mas realmente é uma tendência de longo prazo que estamos sentindo agora. Ótimo. Então, quanto mais jovem a frota, mais fácil fica no futuro. Certo? Perfeito. Muito obrigado. Próxima pergunta é do João Friso, do Gessen. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Follow-up rápido sobre as tendências de depreciação. Vocês falaram que, como porcentagem do valor da frota, vocês também estão aumentando e esperam aumentar sequencialmente, que implica na deterioração das tendências de depreciação. Queria ouvir a sua opinião sobre o que vocês acreditam que deve ser o novo nível normal. Primeiro tri em torno de 9,1, 9,3% do valor da frota, primeiro tri 9,7, depreciação do valor da frota. Então, e para o futuro? Obrigado, João. Nós não pensamos na depreciação como uma porcentagem de um carro específico. A gente projeta o valor residual de cada carro individual e dependendo do mix, mas eu entendi a sua pergunta. Mais uma vez, isso é o que nós entendemos devido à nova dinâmica competitiva, os novos entrantes, novos investimentos, que no longo prazo são muito positivos. Conforme o maior comprador, como somos o maior comprador do setor, sempre que tem excesso de fornecimento ou concorrência intensiva, isso é uma tendência positiva no longo prazo. Dito isso, estamos incorporando essas premissas nas nossas tendências de depreciação. Não posso destacar exatamente a porcentagem que esperamos, mas conforme monitoramos e vemos a evolução, iremos ajustar os parâmetros de depreciação. No curto prazo, a tendência é que esperamos que os níveis de depreciação serão aumentados levemente. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta de Alberto Valério, do UBS. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nora. Obrigado por aceitar a minha
Pergunta parabéns pelo 1 bilhão do Tri. Tenho duas perguntas. Acho que não só a Localiza, mas todo o setor, parece que a alta temporada foi melhor do que esperado. É verdade isso? Poderíamos ter tido mais carros para o primeiro tri? E como vocês estão vendo isso de agora em diante? E qual categoria, qual segmento isso aconteceu? E a segunda pergunta, sobre seminovos. Vemos resultados incríveis no tri. Tem algum impacto por conta do impairment no valor residual dos carros ou somente pelo mix da venda dos carros de entrada, maior venda dos carros de entrada? Obrigado, Alberto. A temporada foi boa. O final de ano, começo de ano, foi uma boa demanda. Poderíamos ter alugado um pouco mais alguns carros, mas não é algo que eu diria que seria muito mais forte do que esperávamos. Foi uma boa temporada, mas nada muito acima do que já esperávamos. Sobre as margens, acho que não. Isso é um impacto. Primeiro, o volume dilui um pouco o custo. E o preço no primeiro tri, em geral, se comportou razoavelmente bem. Quando olhamos a evolução do preço, por exemplo, comparando maçãs e maçãs, é difícil ver de fora para dentro, mas de dentro para fora a gente vê um comportamento bom no primeiro tri. Mas você tem razão num aspecto. A margem percentual nos carros de entrada é um pouco mais alto do que SUV e os carros de ticket maior. Então, conforme você reduz um pouco os carros de entrada e aumenta de alto ticket, você não vê uma redução no valor em dólar ou reais, mas você vê uma porcentagem um pouco maior. Então, tem um pequeno efeito do portfólio aqui, mas não é algo muito grande, não. Fantástico. Muito obrigado e parabéns. Próxima pergunta é do Alberto Valério. Desculpe, nossa próxima pergunta é do Daniel Gasparetti, do IBBA. Por favor, faça a sua pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Duas perguntas. A primeira, eu gostaria de explorar um pouco mais a taxa de depreciação. Primeiramente, eu gostaria de entender um pouco melhor, ou melhor, poderia comentar sobre o spread dos carros vendidos com 15 meses? Imagino que estejam reportados com um spread melhor do que foi reportado agora, gostaria de confirmar isso. E se for melhor, a taxa de depreciação vai cair? Se você espera manter esse ritmo de vendas nos próximos tris? E com esse spread de compra e venda? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o volume em potencial dos carros vendidos nesse ano. Você mencionou que até agora, tudo que vocês reportaram que foi incrível, estava micro-relacionado. Então, queria saber se vocês têm alguma outra vista, mais de 250 mil carros vendidos esse ano, anualizados, de acordo com esse TRI. Qual a sua opinião em relação a isso? Obrigado, Gasparetti. Primeiramente, sobre o spread que é do comprado e vendido é melhor com 15 meses, mas a média do que estamos vendo agora, isso é um fato. Mas claro que, mais uma vez, quando pensamos na depreciação, precisamos pensar no curto prazo e perspectiva de meio e longo prazo, e conforme eu disse, incorporamos essas dinâmicas competitivas do OEM nas nossas premissas. Então, esse é o efeito. Mas sobre o efeito que tivemos na rejuvenação da frota, é positivo, mas quando consideramos a visão mais macro, é por isso que a gente já vê essa tendência de alta leve. Sobre seminovos, vemos os volumes subindo, mas se tivermos um macro bem positivo, o que vai acontecer é que o preço
de venda também nos beneficiará. Então, uma vez alcançado 350, 360 para chegar no ciclo de vida ótimo do carro, nós começamos a ter um pouco do benefício, não só em volumes, mas também em preço. Então, podemos ver preços subindo no cenário que você mencionou. Dito isso, nós vimos a Selic em relação à curva pior do que era. Então, no início do ano, na curva de rendimento, era muito melhor do que vemos hoje. Mas em um cenário hipotético que o macro melhorar, vocês verão um pouco disso se transformando em mais volume e em outra parte em preços mais altos também. Obrigado, Rodrigo, mas se puder me permitir enfatizar para entender adequadamente, eu entendi que a taxa de depreciação é uma função de três variáveis: a margem de seminovos, o spread de compra e venda e a margem de SG&A. Nesse sentido, devemos ver a taxa de depreciação caindo e qual variável você considera para ela não subir? Não, o que eu disse, na verdade, é quando eu olho o spread de 15 meses agora e comparo a média, é menor. Agora, quando eu penso sobre a depreciação, eu penso no preço daqui a 15 meses. Se você acredita que a dinâmica competitiva é tal que você tenha mais concorrência, você tem premissas que podem levar a um leve aumento da depreciação ainda. Isso não é algo de curto prazo, mas é algo que estamos considerando nas nossas premissas futuras. Só para acrescentar, se me permitir, Daniel, temos um cenário em que temos vários novos lançamentos no setor automobilístico que pode criar pressão deflacionária no futuro. Queremos nos antecipar a essa movimentação. Se esta pressão deflacionária não se materializar, vocês verão numa margem EBITDA maior no futuro, mas queremos prestar atenção ao ambiente competitivo no setor automobilístico, então não esperamos que a depreciação caia, mesmo tendo a redução da idade do carro vendido. Perfeito, entendi os esclarecimentos. Tenha um ótimo dia. Próxima pergunta é de Pedro Bruno, da XP. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, obrigado por aceitar a minha pergunta. A minha pergunta é sobre as margens hack. Tivemos uma surpresa positiva, especificamente por gestão de frotas, margem EBITDA. Vocês descrevem algumas variáveis que poderiam ter ajudado essa margem no primeiro tri, mas poderia nos dar mais informações sobre a sua opinião, se esse nível é sustentável para o restante do ano em relação à margem de locação de frotas? Mas sobre isso, precisamos entender o impacto em potencial de custo de manutenção e custo de preparo no ambiente em que vocês vendem mais carros hoje. Qual seria o atraso, se houver, para isso aumentar? Estou falando em valores nominais. Vocês estão aumentando com a idade média do veículo, melhorando a eficiência dessas linhas de custo de manutenção e preparo, mas em termos absolutos, o que devemos considerar a partir do segundo tri, com mais carros sendo vendidos agora, e se isso tem um impacto relevante ou não na margem de locação? Obrigado pela pergunta. Eu vou começar com a margem de locação de fotos. Primeiro tri foi um tri muito forte em relação à margem. Mesmo detalhando os efeitos da subsidiária aqui, mas com as margens do 4 tri, eu queria comparar ano contra ano e sequencialmente. Ano contra ano, temos o benefício de vocês se lembram que o primeiro tri do ano passado tinha umas provisões relacionadas a caminhões, e aí temos qualidade melhor do portfólio, temos reversão nas provisões de PDD, mas um portfólio muito robusto.
ou seja, capital alocado nesse ano, que ajudou com o PDD mais baixo. Também temos crédito fiscal, PIS/COFINS. Você se lembra que no ano passado os relatórios de avaliação não foram feitos para toda a frota e começamos isso na segunda metade. E na comparação ano contra ano, também tivemos o benefício dos relatórios de avaliação e dessa forma os créditos de PIS/COFINS mais altos. A margem se manteve estável, conforme eu mencionei, os custos aumentaram impulsionados por licenciamento e IPVA no primeiro tri, licenciamos mais carros e vendemos mais carros também, mas também vimos receitas um pouco maiores na base tri contra tri, bem consistente então. Só queria mencionar que a gente não utiliza a margem EBITDA para métrica-chave companhia, na verdade é ROIC spread. Então, dito isso, ainda vemos níveis consistentes de margem EBITDA em frotas de agora em diante. Sobre custo de manutenção e preparo, já vemos os benefícios do rejuvenescimento da frota na frota de RAC, que aumentou 2 pontos percentuais ano contra ano, e a tendência continua positiva conforme a gente acelera. Mas nós também estamos preparando mais carros devido à venda. Então, os níveis de margem estão em bom nível, nós não precisamos de mais expansão. Então, até certo ponto, se o ROIC spread estiver no ponto certo, a gente pode precificar conforme o caso. Muito bom, muito obrigado. Próxima pergunta é do Rogério Araújo, do Bank of America. Pode fazer a sua pergunta. Oi, Rodrigo e Nora, parabéns pelos resultados, obrigado pela oportunidade. Eu tenho umas follow-ups aqui. Primeiro, em seminovos, nós não vimos a diluição de SG&A, teve um grande aumento de volume e receita. Isso está relacionado a mais comissões? E essas novas medidas que atuaram no ano passado e o que está acontecendo com a diluição de SG&A e follow-up sobre as provisões que a Nora mencionou nesse TRI e poderia ser mais específico sobre o quanto foi isso? Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado, Rogério. Primeiro sobre SG&A, claro que tivemos alguma diluição, mas o fato que estamos abrindo novas lojas, contratando novas pessoas, esperamos um volume maior, também esperamos um pouco dessas despesas. Mas, em geral, tem um potencial aqui para reduzir o SG&A mais em seminovos. Sobre PDD, ano passado tivemos alguns desafios em relação à provisão de devedores duvidosos. Então, alteramos a nossa e mudamos a nossa análise de crédito, reforçamos o time e somos mais rigorosos sobre como damos crédito aos nossos clientes. E sobre caminhões, por exemplo, temos mais rigor nos setores em que iremos servir. E assim por diante, e estamos vendo um portfólio muito saudável. Não é só um tri de tendência. Apesar do fato que, quando olhamos para o Brasil, a gente vê que a duração do crédito, quando eu olho para trás, o nosso portfólio aqui e as curvas, vemos um portfólio muito saudável. Então, esse TRI foi muito bom, porque nós tínhamos reversões dos contas pagas, e então o nível foi muito baixo. Agora, quando a gente olha a cobertura de PDD em relação aos clientes, podem ver que a cobertura ainda é muito alta. E se compararmos entre setores e dentro do nosso setor, somos bem conservadores de como os cobrimos o risco de PDD. Mas isso é a forma como a gente melhora o oferecimento de crédito aos nossos clientes. Então, devemos esperar um nível de custo de PDD parecido ao primeiro?
O primeiro é especificamente baixo, porque quando você olha PDD sobre receita, foi quase zero. Então, não esperamos que seja tão baixo quanto o primeiro TRI, mas ainda esperamos que, quando olhamos a média dos últimos TRIs, devemos ver um custo muito bom em relação à provisão de PDD. Ficou muito claro, muito obrigado. Próxima pergunta do Marco Kraudvik, de Lauren Hill. Pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal. Obrigado por receber a minha pergunta. Sobre as premissas, não devemos esperar uma queda no ambiente competitivo vindo dos chineses, na sua agressividade. Qual que seria o principal risco ou fonte de aumento de concorrência na segunda metade do ano? Obrigada pela pergunta, Marco. Você tem razão. Nós veremos os impostos indo de 25% a 35%. Eles têm um estoque muito alto, mas ainda assim isso irá acontecer. Dito isso, estamos vendo maior concorrência e participação de mercado no mercado local. E muitas novas empresas estão entrando no mercado. Acho que tem 20 ou mais marcas que já estão operando no Brasil e mais por vir. Então, por um lado, você tem razão. A gente deve ver um aumento de impostos, fazendo uma pressão de alta nos preços, mas ainda acreditamos que a participação de mercado aqui, o ambiente competitivo, a gente mantém o ambiente competitivo e vai continuar a pressão sobre os preços. E queremos estar prontos para esse cenário. E esse é o cenário que estamos incluindo nas nossas premissas. Ok, muito obrigado. Obrigado, Marco. Temos uma última pergunta aqui no chat do Daniel Spielberg, do BTG. Bom dia. Devido à disciplina na execução de preços, a empresa finalmente restaura a lucratividade a níveis históricos. Nesse nível, uma vez que os volumes de depreciação e margem de seminovos estejam estabilizados, como você vê o prospecto de crescimento de margem nas divisões de locação? Obrigado, Daniel. Bom, o primeiro objetivo foi restaurar a lucratividade. Ainda acho que tem uma oportunidade em hack na maior parte dos segmentos, não só diários, mas também do lado corporativo. Ainda temos uma baixa penetração quando a gente vê os motoristas de Uber ou ride-hailing. Então, uma vez atingida a lucratividade, estamos confortáveis com todos os níveis de depreciação conforme você descreveu, e tentaremos implementar mais capital e aumentar a velocidade. Mas, de novo, o primeiro objetivo é que ainda temos um portfólio em frota para fazer em caminhões, ainda temos um portfólio com implementação em andamento e em hack ainda precisamos alguns preços. Conforme fizermos isso e alcançarmos esse nível, teremos oportunidades melhores aqui para retomar o crescimento. Isso conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Para o encerramento, vou passar a palavra para o Rodrigo Tavares para os seus comentários finais. Muito obrigado por participarem. Nossa equipe de relações com investidores está à disposição para mais perguntas. Muito obrigado.